Agora eu vou ter que abstrair isso, eu não vou conseguir dar aula no negócio. Mas vamos lá. Coisas da modernidade. Da pós-modernidade, na real. Mas enfim, gente, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre... Tá vazia a sala, tá? Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o processo que eu fiz na correção, né? Veio uma aluna perguntar para mim, ela, não sei se é o nome, a Cíntia, ela veio perguntar para mim o que significava aquelas anotações que eu fiz no trabalho, né? Quando eu coloco um risco embaixo, que eu risquei uma boa parte do texto, é que aquilo, de certa forma, é a ideia central da pergunta. Se a gente responder na prova só aquilo, já é isso. Digamos que sim. No entanto, você tem que saber desenvolver isso. Né? Não vai decorar aquela frase e reproduzir, não vai dar certo. Mas enfim, quando eu coloco aqui, igual nesse daqui que eu estou em mãos, ela vem dizendo assim, a primeira resposta, né? É um novo modelo do real, de olhar o real, de superar as concepções dogmáticas a partir da religião. Eu risquei isso porque essa era a questão central do pensamento medieval ao pensamento moderno. Então é superar isso, né? Quando eu coloco um risco na lateral do trabalho, aqui no lateral do parágrafo, quer dizer que todo o parágrafo foi importante. Porque eu não tenho uma frase central, mas todo o parágrafo é importante. E quando eu faço um círculo, é aquela palavra ou tarefada errada, vocês erraram na acentuação, ou aquela palavra ela precisa ser melhor contextualizada, porque não sentido dela. Quando tem um ok, é que é parabéns, é isso daí mesmo, ficou legal. Você chegou... Não, se não tem nada, é que na verdade você... Ficou bem ruim. Não, ficou legal. Ficou legal, ficou bacana, mas não ficou ok, não ficou redondinho. O ok é quando fala assim, ó, legal, ficou legal. Então você só tem um ok sem risco, sem nada. Quando tem um ok e um traço do lado, é tudo aquilo. Não tem nada. Então, aquilo ali é tudo legal. Só ok, ficou massa, ficou legal. Entendeu? É porque eu não li, no caso desse ok aí, eu não li para poder buscar a ideia central. Porque você reproduziu de certa forma. Tá? Então é isso. Gente, o meu computador deu um chute aqui, não sei se foi, se não foi. Então assim, olha, eu não tinha combinado com vocês antes o processo de revisão, né? Então, excepcionalmente dessa vez, quem vai fazer a revisão sou eu da prova. Então eu vou falar com vocês os principais conceitos que eu vou, de certa forma, pedir, né? Trabalhar na prova. Excepcionalmente porque na avaliação 2, a revisão não sou eu que vou fazer. Na revisão 2, uma semana antes, a gente vai combinar assim, olha galera, traz no dia as dúvidas que vocês têm e a revisão vai ser dada em cima das dúvidas que vocês tiverem. Porque com esse processo, vocês vão ler o texto, vão estudar, vão preparar e eu só vou focar naquilo que vocês tiverem dúvidas. Não tenham dúvidas, isso não precisa ser só, eu tenho vergonha de levantar a mão e expor a minha dúvida, não tem problema. No dia da revisão, né, essa revisão que a gente vai fazer para a unidade 2, vocês escrevam mesmo que seja dúvida num papel, eu não vou identificar a pessoa, vou ler aqui e falar, olha, alguém teve dúvida dessa forma, então vamos trabalhar essa questão, né? Então hoje, excepcionalmente, eu vou assumir esse papel de falar um pouco das questões que faltaram. Enquanto está ligando o computador aqui, vamos voltar ali nas duas últimas questões que faltou do estudo dirigido. A terceira seria como se configura a relação Estado e sociedade na contemporaneidade. Eu queria que vocês focassem ali na página... Na página 11, questão 3, que vocês dessem uma olhada na página 11 do trabalho. Isso, no texto da Ivete, na página 11. No segundo parágrafo. Acharam ali? No segundo parágrafo ela vai dizer assim, olha, a ideia de Estado-nação, fortalecida e ampliada com o Estado moderno, perde legitimação em nome dos interesses transnacionais. Aqui ela vai dar uma característica, uma das primeiras características de como é a relação desse Estado, dessa relação Estado e sociedade.
como que ela vai dizer isso daqui? Ela vai colocar que, na verdade, a ideia de Estado-nação que foi inaugurada com a modernidade, que é aquele país, vamos pensar num país aí, a Alemanha, que se unificou também no processo de modernização, esse país, ele vai deixar de ser pensado como um único país. As questões vão ser globalizadas. Que é um exemplo bem assim, emblemático nesse sentido. Pensa numa multinacional, uma empresa como, sei lá, qual que vocês querem pensar aí? A BMW. Aonde que é a sede da BMW? Alemanha. Alemanha. Mas agora temos É um montador aqui. Tem uma sede na Alemanha, não é a sede dela. A matriz da empresa é na Alemanha. Tem uma sede em Santa Catarina que a Cíntia falou, então... Araquari. Então aqui a gente tem Brasil, né? Vou fazer Brasil com Z para poder combinar bem com a BMW. Então a gente tem Brasil. Que outra parte do mundo vocês conhecem que tem a BMW? Então, Sei lá, será que tem nos Estados Unidos? Tem uns... Vamos pensar aí nos Estados Unidos. Tá. Só esses três tá bom, por exemplo. Essa empresa, ela pertence a qual nação? Alemanha. Ela vai gerar emprego e produção aonde? Estados Unidos e no Brasil. Os outros países. na Alemanha. Na Alemanha também. Esse processo de transnacionalização que a gente está vendo aqui vai fazer com que essa empresa aqui ela se torne uma corporação. Lembra do filme que a gente viu da Corporation? Mas se a BMW ela infringir uma regra nos Estados Unidos, quem que vai responder por essa regra? A empresa. Claro? A empresa. E se ela tiver aqui um tipo de legislação e constituição, aqui outro tipo de constituição e aqui outro tipo de constituição, eu vou trazer para a mesma empresa 3 modelos diferentes de legislação. Isso vai, na opinião de vocês, impulsionar essa empresa para o desenvolvimento ou vai retardar, segurar essa empresa? Dentro dos moldes da sociedade que a gente conhece hoje de flexibilização. Retarda, porque tem que mudar o sistema de produção. Retarda. Porque se aqui, vamos pensar hipoteticamente, se aqui no Brasil eu posso explorar a mão de obra infantil, na Alemanha eu não posso. Então isso vai gerar... A ideia é que na Alemanha também eu possa. Nos Estados Unidos também eu posso. Então eu tiro poder sobre as nações e coloco sobre as empresas. Então nesse processo eu perco o sentido da nação. Estado-nação como um ente único. E eu passo a pensar uma corporação que está presente em todos os espaços e pensar isso de forma global. Então a tendência desse processo, aqui que ela traz, essa relação Estado-nação, é que a sociedade se torne cada vez mais homogênea em forma de legislação e direitos. Para que isso facilite o trânsito, principalmente das empresas. Para que eu possa produzir aqui, produzir lá no Canadá, eu posso produzir na China. Esse processo, quanto mais flexível for, melhor para as empresas. É isso que ela vai trazer aqui nesse parágrafo que eu li para vocês. Ficou clara essa ideia? Qual foi a dúvida? A questão da mão de obra, o valor a ser pago pelos trabalhadores. A empresa, na verdade, uma produção mais, digamos assim, mais grossa do processo, ela vai procurar aqueles locais onde a mão de obra for mais barata, onde os direitos sociais garantidos forem menos, no caso, menos custosos para a empresa. Foi para Araquari, por exemplo, que é isenção de 20 anos fiscal. Agora você pensa uma empresa como a BMW, tem uma isenção fiscal de 20 anos. O quanto que ela não vai lucrar com isso? Por isso que até foi uma cidade pequena e tal. Por isso. Diferente de um sindicato, a gente pensar no modelo de sindicato que existia em São Bernardo do Campo, lá na Grande São Paulo. Lá com Lula brigando naquela época dos anos 80, brigando, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, você exigia dessa empresa um
posicionamento muito mais forte. Então você vai fazer com que ela vá para os espaços que não tem. Só que isso não deixou de ser só no país. Isso passou a ser mundial. Então a BMW hoje vai olhar o mapa do mundo e falar assim, pode ser a BMW, pode ser a Microsoft, pode ser a Audi. Ela vai olhar para o mapa do mundo e falar, qual que é o lugar? Gente, isso a gente viu naquele vídeo. Eu vou lá, vou explorar aquele povo. Só que, segundo aquele empresário que estava falando, ele colocou que o quê? Que naquele momento ele também, por outro lado, ele estava valorizando as pessoas. Então, quando ele conseguisse resgatar a dignidade dessas pessoas, dando o mínimo para elas comerem e se alimentarem, ele saía dali e ia para outra. E explorar outras pessoas que tivessem mais papelizadas. Então, nesse sentido, eu perco a noção, a ideia de Estado-nação. E eu passo a pensar, essas pessoas, essas organizações, em nome dos interesses transnacionais. Vocês conseguiram pegar a ideia? O que manda aqui, na verdade, é a corporação. O que manda aqui são os interesses econômicos dessas empresas. E aí sim que eu vou pensar, a segunda, uma frase que vocês colocaram no parágrafo de vocês, na resposta de vocês, que diz assim, olha, virando a página no segundo parágrafo do outro lado, diz assim, ó, as relações Estado-sociedade elidem, portanto, a formação de uma cultura que substitui a relação estatal pela livre regulamentação do mercado. Então, eu não tenho mais uma cultura do Estado de pensar os direitos como sendo algo que é garantido pelo Estado. Eu vou ter os direitos dentro dessa conjuntura sendo garantido pela livre regulamentação do mercado. Vocês lembram da semana acadêmica que a gente teve aula ali? Na quinta-feira em especial, a gente teve não sei se foi no período da manhã, a gente teve uma discussão sobre a questão da assistência. Não sei quem estava presente, quem viu. A Catiúcia falando lá, ela disse que 80%, isso é muito alto, 80% da verba, do montante destinado para a política de assistência é pago diretamente para as pessoas que recebem Bolsa Família. Não, 90%. 90%. 90% é transferência de renda. Direta. Isso, 10% é para prevenção. E 10%, então, você tem para a política. O PIB, que ela, não me lembro muito bem exato, mas era 0,0 alguma coisa e passou para 2, alguma coisa do PIB. Desses dois aqui do PIB, que é o montante lá, 90% vai para transferência de renda. Transferência direta para o usuário. Tá, tudo bem. Antes esse usuário, ele tinha o quê? O Vale Gás. Então tá, tinha o Vale Leite. Aí tá, eu tô lá com meu filho, ganhei o Vale Leite do governo. Tô aqui com o Vale Leite, aí vou lá pegar o leite, mas minha criança não gosta de leite, gente. Ela gosta de Danone, ela é uma fresca. Ela não gosta de leite, ela gosta de Danone, gosta de polenguinho, ela tem áreas de grandeza. Como que eu vou fazer com isso, gente? Eu não tenho condições, eu só tenho o Vale Leite, só posso trocar por leite. O governo teve uma brilhante ideia que para mim foi um dos grandes avanços. Eu tiro, de certa forma, a condicionalidade de dar o produto para a pessoa. Com isso também, imagina você guardar caminhões de leite num lugar para poder... Né? Então, eu crio uma autonomia no sujeito. Toma aqui. Você tem esse dinheiro reduzido, mas toma. Vai lá e compra o que você quiser. Danoninho, polenguinho, o que você quiser. No entanto, eu só faço isso. Então, essa população que vai depender disso, desse montante, desse dinheiro que vai receber do Bolsa Família, onde que ela vai comprar as coisas que ela quer? A política aqui está mascarada, aumentou, legal, mas ela vai buscar isso no mercado de ações, no mercado econômico, ela vai buscar isso lá no outro processo. Há um passo que, se eu investisse isso daqui 10% em transferência de renda e 90% na estruturação da política, eu teria melhores funcionários trabalhando lá naquele espaço, eu teria uma instalação melhor da política, eu teria outras formas de prevenção que não só a transferência direta para aqueles que já estão na extrema pobreza. Só queria fazer com que isso fosse mais crítico. Aí a gente vai entrar naquela discussão toda lógica de como o próprio sistema está estruturado, é isso mesmo. Então a gente percebe que é perverso isso. É essa relação entre o Estado e a sociedade civil que a professora Ivete chama a atenção aqui, nesse parágrafo. Né?
E isso vai fazer, ela até coloca, ó, sob tal ótica, a classe burguesa busca eliminar os antagonismos entre projetos de classe distintos, no intuito de construir um consenso ativo, em nome de uma falsa visão universal da realidade social. Voltando um pouco naquela questão, Cláudio, que a gente falava um pouquinho antes de sair do intervalo, sobre a questão da subjetividade, eu vou pensar aqui então que essa realidade, essa falsa visão universal da realidade social, vai me dar a ideia de que toda a população é homogênea. Toda a população, ela trabalha no consenso ativo. Então, na verdade, a classe burguesa ela vai tentar acabar com esses antagonismos. E, gente, de certa forma tem conseguido mascarar isso. Sabe como? É só a gente pegar as discussões que tem em torno da nova classe C, ou da nova classe média. Eu tenho uma cara de pau de dizer que a nova classe média são muitos ex-dependentes do Bolsa Família que hoje tem... Isso é até ridículo. Que hoje tem condições de comprar, de consumir. Então eu vou lá, pego meu carro, pago em 72 vezes a minha moto Phaser modelo 2013. Vou ficar devendo durante 72 anos, mas eu tenho condições de consumir. 72 meses. Não é minha, é um amigo meu. Fica 20 anos. E eu tenho uma casa muito melhor que uma moto, porque antes eu não tinha nem onde morar. Hoje eu tenho a minha casa, a minha dívida. Hoje eu tenho a minha casa, a minha dívida, igual eu tenho a minha casa, a minha dívida e eu sou feliz. Agora, vamos pensar um pouquinho. Essa população, ela precisa de moradia? Precisa. Ela precisa de habitação? Precisa. Ela precisa de um meio de acessar essa política? Precisa. Mas a forma que essa política está estruturada, ela acaba jogando para o próprio usuário a forma de financiamento. Então o que o governo faz? Transfere para o banco o montante da casa, da concessão, e eu pago para o banco, aí o banco dá um crédito para mim. Na verdade ele já recebeu. Ele dá um crédito para mim. E eu vou pagando para ele até o final da vida. Se eu chegar lá, né? Se eu não chegar lá, eu perco a casa. Minha vida, né? Porque eu até Minha casa, minha vida. Minha casa, minha vida. Então, o processo que está... deixa eu pensar por esse lado. O processo que está colocado aqui, na verdade, é esse desmonte da própria relação da política do Estado. E, por um outro lado, eu, olhando de fora, eu vou aplaudir uma política dessa. Porque ela, de certa forma, ela vai subsidiar um mínimo para esses usuários. Não, e o que minha amiga falou, que ela faz economia aqui na UFSC, ela falou assim, o professor dela de Direito estava falando sobre essa questão da transferência de renda. Aí ele pegou aquele comentário, né, super de mídia, né, que é fácil fazer um monte de filho, porque o governo dá R$400 para cada filho. Falei, gente, onde que esse professor está vivendo, né? Aqui no Brasil, R$400 por cada filho, de Bolsa Família. Ele falando isso para os alunos. Gente, mas essa comparação do que o governo dá, a mais absurda para mim é a questão do auxílio reclusão. Tem professores também. O auxílio reclusão, para mim, é emblemático de como o senso comum acaba discutindo uma questão que não está presente. O que é o auxílio reclusão para aqueles que não sabem? O auxílio reclusão é um salário, tipo um salário mínimo, ou no valor do que a Previdência paga, 915, né? Para a família do preso. Do cara que foi preso. Se o cara estava trabalhando. Aí tem várias condicionalidades. A primeira, o cara precisa ter contribuído um período X para a Previdência. Segundo, ele precisa estar trabalhando empregado para ter registrado no momento que ele fez o delito. Segundo, ele tem que comprovar que a família dependia daquela renda. Terceiro, ele não vai receber uma quantia daquele dinheiro vai ficar para a família de subsistência. Agora pensa numa mulher que o marido lá trabalha por qualquer coisa, cometeu um delito e ele foi preso. Ela tem 5 filhos para cuidar, ela não tem. A Previdência, por direito daquela família, vai transferir a renda para ele, para a família. A sociedade fala que, na verdade, além da gente, senso comum, isso é pegado na televisão, além da gente dar comida pro safado que está preso, a gente ainda vai alimentar todos os marginalzinhos que vão virar bandido. Então, mas agora como que eu vou desconstruir um discurso desse?
Então, desconstruir um discurso desse é fazer a análise a partir de como essa política está focalizada, né? De como que isso está colocado. Então, e aí esse é um trabalho, com certeza, do serviço social, isso sem dúvida. Assim. Vocês conseguiram entender um pouco essa questão número 3? Ficou claro como que é essa relação de cidade? Depois vocês consultem o texto ali naquelas duas questões que eu coloquei sobre a questão transclassista. Essa é uma potencial questão para a prova. Ô, professor, então o governo, o Estado, ele facilita para a BMW ou para qualquer outra empresa assim, ele dá uma ajustada na legislação, nas leis ali, para dar vantagens para a montadora. Sim. E isso não só... Não sei daqui quem assistiu, a gente vai ver uma parte desse filme na segunda unidade. Capitalismo, uma história de amor. Já viram? Quem não viu, é o último filme do Michael Moore, mas ele fala capitalismo, uma história de amor. Ele vai trabalhar justamente essa flexibilização da legislação para que as empresas consigam... para que as empresas consigam se ascender. Gente, então vamos para a última questão, para depois a gente passar para a revisão geral. Doutora, a primeira questão Quais são as principais consequências do pensamento moderno e pós-moderno para o serviço social? A gente tinha discutido um pouquinho disso na aula passada, mas eu queria que vocês abrissem ali Justamente essa questão que eu não ia fazer. Eu queria que vocês abrissem ali na página 14 do texto de vocês. A professora Ivete vai fazer ali, logo no primeiro parágrafo, um retrospecto. Eu coloquei isso às vezes no trabalho de vocês. Eu coloquei assim, olha, transição, ou construção, ou percurso, eu não lembro direito como foi, da tradição profissional. Assim. Construção da história da profissão no século XX. Muitos de vocês fizeram esse apanhado geral a partir desse parágrafo. Mas ali a professora Ivete ela vai colocar uma questão que é importante para a gente pensar. Vocês devem estar vendo isso na disciplina dela, mas é como surge o serviço social. Então não vou me ater muito a isso. Mas o serviço social ele nasce vinculado à Igreja Católica, e a partir disso, com uma proposta que ela até coloca aqui como antimoderna. Como que vocês explicam que a proposta inicial do serviço social é antimoderna? Se fosse para vocês me explicarem isso. Em que sentido é antimoderno? Sabe, ele é muito uma cara, você não está entendendo nada. Qual que é a parte que o professor falou? É o segundo parágrafo ali da página 14. Quando ela fala ali que ele apresenta-se como uma proposta antimoderna, refratária aos valores e avanços alcançados com o advento da modernidade, é justamente isso. Na verdade, o serviço social ele nasce com uma proposta muito atrelada à Igreja. E se a gente tem uma proposta atrelada à Igreja, essa proposta ela é pensada não no campo da racionalidade, mas no campo da ajuda, do favor, no campo da Igreja, como se fosse uma caridade, uma benesse, um benefício para aquelas pessoas que estão desajustadas. Na página 14, nesse parágrafo aqui. Depois ali Yamamoto, né, com Martinelli. Então, ela vai colocar aí no segundo parágrafo que no primeiro momento o serviço social ele vai beber dessa água positivista, dessas teorias positivistas. E como que ele vai fazer isso? Ele vai incorporar isso como uma das formas de fazer com que o serviço social se modernize. No livro do José Paulo Neto, que vocês vão estudar com a professora Ivete, ele vai falar sobre o processo de modernização do serviço social e da incorporação dessas teorias funcionalistas e fenomenológicas. São duas correntes teóricas que vão partir principalmente da fenomenologia, do positivismo. Só que a partir, e aí eu acho que é importante para vocês gravarem, né, pegar, é que a partir da década de 60 a gente tem um movimento de reconceituação no qual o serviço social ele vai buscar as bases teóricas marxistas. Então, a partir desse momento é que a gente vai fazer um alinhamento com as classes sociais e com as classes operárias.
Isso se dá muito no primeiro Código de Ética, que tem essa mudança, que é o de 86. Só que o Código de Ética de 86 ele ficou extremamente panfletário. Também devido ao movimento histórico e social que o Brasil vivia, final da direta já, a construção da Constituição. Então você tem um Código de Ética extremamente panfletário, dizendo assim, olha, somos a favor da classe operária, sim ou sim, de qualquer forma, mas um atrelamento tão forte a essa classe operária que não permitia que a gente também fizesse uma ampliação do serviço social para trabalhar outras questões. Nosso público, em sua maioria, são os oriundos da classe trabalhadora, mas a gente não só trabalha com esse público, a gente trabalha com outras questões. Então, pensando nesse sentido, não diga alô, diga sucesso. Quem atender, não diga alô, diga sucesso. Então, esse alinhamento, na verdade, que o serviço social ele vai fazer as classes operárias subalternizadas, vai ser revisado a partir do Código de Ética de 1993. E aí sim, com um olhar mais de totalidade, né, das relações sociais. Agora, gente, é emblemático dizer que eu tenho a aprovação do nosso Código de Ética e a aprovação da nossa Constituição. E aí a gente começa, já agora a revisão, pensando assim, olha, em 1988, isso que eu vou dizer para vocês também não é novidade, mas olha, em 1988 eu tenho a Constituição aprovada, Constituição Federal. Em 93, eu tenho aqui o nosso Código de Ética. Quem que era o governante do Brasil nessa data aqui? Vamos ver se o Cláudio lembra, o pessoal quer. 93. FHC? FHC não. Itamar Franco. FHC eu tenho. Quem era o presidente em 93? Você vai cair na prova. Não. A partir de 94 eu tenho Itamar Franco, né? 93 a gente tinha FHC. Tá, primeiro. Isso. Isso, ao contrário. Estão prestando atenção. A partir de 94 eu tenho FHC, 93 é Itamar Franco. Ele sai de um governo que tinha qual que era o mote do governo anterior do Itamar Franco. Na verdade, que era um continuismo, ele era o vice, né? Qual que era o mote do Collor de Mello? Eu também era muito novo, não lembro, mas eu estudei para essa aula. Na verdade, era acabar com os marajás, não sei se vocês lembram. Caçador de marajás. E quem que eram os marajás da época, gente? Ele mesmo e a família Era o dele. pessoal que mamava na teta do Estado, ele vivia falando isso, né? Então é aquele pessoal que mamava na teta do Estado. Se está mamando na teta do Estado, então a gente precisa acabar um pouco com isso. Como que a gente vai fazer? Processo de privatização. Você desmonta o Estado. Você racionaliza. Essa é a ideia da privatização, racionalizar o Estado. Eu vou dar um viés racional para o Estado, porque tem muita gente aqui trabalhando demais, coisa que não precisa. Então, se em 88 eu tenho uma Constituição considerada avançada para a época, uma Constituição cidadã, na entrada da década de 90, já com as primeiras leis da Seguridade Social, que seria saúde, assistência e previdência, se eu tenho isso logo no começo, eu vou ter, na verdade, essa implementação, porque aqui eu tenho a carta maior, que é a Constituição, vocês entendem isso? Então, na Constituição, eu preciso criar uma lei para regulamentar o que está na Constituição, dizer como que eu vou fazer aquilo. Para isso surgiu as leis específicas para cada questão. Vocês lembram de quando é a lei que regulamenta a saúde, a 8080? É a lei 8.080, lembra de quando? De 90. Bem no comecinho. Então eu vou entender que essa lei aqui, ela está menos, digamos assim, vocês vão aprender isso depois, com mais profundidade. Mas essa lei aqui, ela está menos contaminada pelo processo neoliberal. Tem depois a LOAS. A LOAS de quando é? Vocês lembram? Então,
90 aí? Tá, tem lousa aqui. 93? Ah, 99. Não, a lousa é de 96. E eu tenho a Previdência, que também foi nesse período aqui, só que ela foi antes da lousa. Gente, eu tenho 6 anos de governo já. Pensado no modo neoliberal de rever essa sociedade. O desmonte do Estado aqui, se estava pouco, aqui já estava chegando no seu ápice. Fora isso, eu tenho mais um monte de reformas que são colocadas aqui na Previdência, iniciando no governo FHC e entrando no governo Lula, que vai desmontar essa Previdência, vai criar aquele fator previdenciário que hoje ninguém mais se aposenta por nada. Antes se aposentava só por idade, hoje você tem que ter idade, você tem que ter carteira de trabalho, contribuição, você tem que ter 15 contribuições, você tem que ter um monte de coisa aqui que eu tenho certeza que ninguém daqui vai se aposentar. Vocês podem desistir e ir para a Previdência privada. Eu acho que é esse o caminho. Vamos para a Previdência privada. E é isso que o governo quer que a gente faça, literalmente. Isso aqui faliu, não tem jeito. Isso aqui faliu, não tem jeito. Isso aqui... Faliu. Vocês querem o quê? Vamos colocar uma palavra bem difícil que ninguém entende. É EBSER aqui, ó. Vocês entendem? EBSER? Sim, Então, gente, EBSER é super difícil. Você muda saúde para EBSER, mas eu acho que é uma palavra bonita, é linda. Vamos colocar EBSER que ninguém vai entender. Mas é o que vai solucionar a saúde. Então, vocês conseguem perceber nesse processo como eu vou desmontando o Estado. Como eu vou desmontando o Estado e vou privatizando isso e jogando isso para o mercado. Isso aqui para o serviço social é extremamente perigoso, porque eu sou o profissional que vou atuar diretamente com essas políticas sociais. Se eu sou o profissional que estou inserido no âmbito da saúde, eu estou perdendo espaço de trabalho, eu estou tendo a flexibilização chegando na minha porta. Os meus contratos, que antes eram por meio do Estado, eu tinha um contrato no qual eu podia falar com o meu chefe: não é assim, esse usuário ele tem direito. Hoje eu vou falar assim: não. Gente, vamos relativizar o processo. Porque se eu começar a gritar não, muito provavelmente não a porta da polícia da casa vem outro profissional que vai fazer isso. Essa, principalmente, é a contradição que a professora vai trazer pra gente. Então, se por um lado você tem uma teoria que está presente, uma teoria que está colocada, que é o nosso projeto ético-político, que prevê uma construção de uma outra sociedade, quando eu vou materializar esse projeto ético-político na realidade, o que me parece, as ferramentas que eu tenho, é uma sociedade que está vindo de encontro com essa profissão. Então você tem um caminhão, um trator vindo de encontro e a gente aqui tentando lutar por isso. Sozinho, claro, a gente não vai conseguir. Então, ela vai trazer justamente que essas são as duas vertentes que a gente tem hoje do pensamento. E isso vai, de certa forma, trazer desafios para o serviço social. A gente vai pautar esses desafios na terceira unidade, quando a gente vai falando em relação à teoria e prática, as novas demandas do próprio profissional, enfim. Mas eu queria só trazer um pouco disso para vocês terem noção de quando a gente pensa em duas teorias, elas estão alicerçadas nesses dois pilares. Por um lado, tem um pensamento neoliberal, que cada vez mais destrói e desmonta o nosso Estado de Direito. Isso sem falar que no Brasil ele nunca foi realmente um Estado de Direito efetivo na América Latina, né? Como nos países europeus. E por outro lado, tem um projeto ético-político que está tentando construir uma nova ordem societária pautada na igualdade, no acesso aos direitos. Isso é muito triste. Mas coragem que a gente consegue. Alguma questão do estudo dirigido? Sorria, Débora, você está com uma cara triste. É difícil. Aí depois a gente vai para um bar, né? Para poder afanilar as mãos. Assim, o que eu acho mais triste, assim, é que as pessoas, né, que me convidam, até mesmo a minha família, que, né, que a gente acha que são perfeitos, tal, e tem um pensamento mais pra frente, ai meu Deus, tem cada pensamento, que é tão difícil conseguir desconstruir esse senso comum deles, que é uma luta social incrível, né? Mas aí a gente não pode olhar só para o indivíduo, né?
Eles vivem numa sociedade que produz isso. O processo alienante é cotidiano, assim, a gente está bebendo dele a todo momento. É trabalho de formiguinha mesmo. Gente, marcos da modernidade não é necessário, a gente já viu, né? Vocês estão carecas de saber o que é a modernidade, o que é um marco, como que a gente passa da modernidade da idade antimoderna, digamos assim, para a modernidade, que construía aquele pensamento, que construiu hoje, vocês lembram dessa fotinha aí? Vocês lembram das grandes navegações, tal. Tudo isso você já tem. E a gente chega aqui na ideologia alemã. Vocês lembram que a gente trabalhou um pouco das teses de Feuerbach, e eu queria o primeiro conceito que vocês me dissessem. Vocês conseguiram colocar isso de forma bem interessante quando a gente discutiu esse texto, que seria o conceito da praxis, né? Então, o que seria esse conceito? Como que a praxis, na verdade, ela está colocando para o pensamento marxista um novo modo de pensar a sociedade. Lembrem sempre desse daqui, olha, desse exemplo que Marx vai trazer. A melhor abelha e o pior mestre de obras. Mesmo a melhor abelha, ela ainda vai ser pior, ela não vai conseguir atingir o pior mestre de obras. Pensa no pior mestre de obras que vocês conhecem. Pode ser inclusive vocês mesmos, está lá tentando construir uma parede e jogando cimento, né? Desperdiçando todo o bloco de cimento. Mas a melhor abelha ainda não vai conseguir ser melhor que vocês. Por quê? Porque vocês, ao imaginar aquela construção, vocês vão ter uma finalidade, vocês vão pensar, é uma prática pensar, uma finalidade, e você vai buscar alcançar um objetivo por meio do seu trabalho. Esses slides vocês têm, tá? Então isso aqui, na verdade, é o que a gente pensa como praxis. Eu mandei para o fórum, vou mandar hoje novamente como que falta. As teses de Feuerbach estão todas colocadas aqui. Deem uma olhada nisso. Isso aqui também, olha, vamos pensar. O sentimento religioso ele é um produto social. E o indivíduo também é um ser dotado historicamente. Aqueles cidadãos, aqueles sujeitos que viviam na Idade Média, eles não pensavam daquela forma porque eles queriam. Segundo os elementos da teoria marxista, eles eram também produto social do meio que eles viviam. Então não era só a vontade do indivíduo. Eu quero pensar em Deus porque Deus é a salvação. Não, naquela época ele não tinha opção. Aquilo era a forma de pensamento de constituição de constituir a sociedade. E por fim a gente termina dizendo que os filósofos alemães, eles só interpretavam. Para Marx, ele deveria não só interpretar, mas também transformar essa sociedade. E aí, ele vai... Lembra que a gente faz aquela brincadeira? Qual que é a diferença de você comer com garfo ou de você comer sem garfo? Essas necessidades que a própria evolução da produção vai poder gerar nas pessoas e como isso também vai alterar o próprio homem. Então, hoje o homem não é mais aquele que era antes. E aí, a gente vai começar então a pensar um pouco em relação ao idealismo e a questão do materialismo. Esse slide, vocês vão lembrar quando vocês lembrarem daquele exemplo do cara que se afoga, morre afogado na piscina. Se eu tiro a ideia de afogamento, de que ele não sabe nadar e jogo ele na piscina, ele não vai morrer afogado. Então, a ideia de gravidade, a ideia do afogamento, a ideia é o que estava atrapalhando aquele cara de viver, né? Tirando essa ideia, segundo a ideologia alemã, que Marx vai fazer uma crítica, a ideia que atrapalhava. Então eu vou apagar a religião e a religião vai automaticamente deixar de existir, deixar de contaminar o povo. Ali ele estava meio que fazendo de uma forma abstrata. Isso. De uma forma abstrata. Isso. Ele não acreditava literalmente que o cara não ia se afogar. De certa forma não. Eu tinha entendido isso, mas agora que você coloca dessa forma aí... Não, de certa forma não, porque ele não nessa época eles ainda não faziam testes empíricos, né? Vamos jogar a pessoa. Se ela morresse, ele podia afirmar, olha, na verdade você estava pensando, né? Na verdade. Não, mas isso é a ideia, né? A ideia da gravidade.
Às vezes os exemplos não são literais. Outra questão importante seria a divisão do trabalho. Vocês lembram na sala de aula a gente falou do cara que antigamente ele plantava o algodão, colhia o algodão, fazia o tecido, fazia a camiseta, vendia a camiseta. Hoje em dia você tem uma divisão do trabalho. De tal forma que as sociedades são medidas se elas são ou não. Tem um desenvolvimento tecnológico a partir da divisão do trabalho. Quanto mais desenvolvida for uma sociedade tecnologicamente, maior vai ser a divisão do trabalho. Esses últimos slides, vocês não sei se vocês têm. Não lembro se eu mandei aqui. A outra questão seria o processo histórico. Pensamento materialista, dialético, histórico. Você precisa levar em consideração as questões do cotidiano desse ser social. A sua trajetória histórica, né? As suas relações, a produção dos meios que permitem a satisfação dessas necessidades, que vai gerar a produção da própria vida. E aí eu tenho esses 6 pontos que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, tá? A manutenção da vida por meio do trabalho, as novas necessidades do desenvolvimento histórico, a família como uma primeira relação social. E tu vai mandar tudo por e-mail, né? Vou mandar agora. A produção da consciência, que também é condicionada pela forma de vida que o sujeito compra, e a divisão do trabalho. Esses são alguns conceitos que a gente trabalhou do primeiro texto. No segundo texto, a gente trabalhou principalmente a questão do pensamento de Marx e os elementos dessa teoria marxista. Vocês lembram que, na verdade, toda a obra de Marx estava focada principalmente em 2 processos. No primeiro, era uma reflexão sobre o capitalismo. A primeira vontade de Marx foi refletir sobre aquele processo que ele vivenciava e que ele via surgir, que era o capitalismo. E no segundo momento, era uma crítica a essa sociedade, buscando mecanismos de superar essa sociedade. Tem uma frase no texto da professora... Não sei se foi no texto da professora Ivete ou foi no trabalho de vocês, que eu acho que interpretou a partir do texto da professora Ivete, mas dizendo que a sociedade era de um menino, inclusive, do Rodrigo. É no dele. Ele vai dizer que... Olha aqui, eu gostei muito dessa frase, né? Daqui a pouquinho eu dei mal aqui do lado. Eu vou pegar a liberdade de falar para ele no meio, mas assim... Ele coloca assim, o modelo de produção capitalista é um modelo baseado na exploração do homem pelo homem. Enquanto isso persistir, a melhor teoria para explicar qualquer sociedade que se permita isso é a teoria marxista. Eu gostei muito disso porque, na verdade, toda a minha aula ele resumiu em 2 frases. Mas, na verdade, é isso mesmo, né? Enquanto a gente viver numa sociedade capitalista, a melhor teoria que permita explicar essa sociedade é a teoria marxista. Ele vai dizer isso. No texto, a gente vai trabalhar isso de certa forma, porque Marx ele só conseguiu essa crítica de forma tão incisiva, tão contundente na sociedade capitalista, porque ele desenvolveu a sua tese pensando justamente nessa sociedade. Então ele não problematizou outra sociedade, ele problematizou a sociedade capitalista, o mundo capitalista. Então enquanto a gente viver sob os domínios da sociedade capitalista, a melhor maneira de fazer uma interpretação dessa sociedade é a teoria marxista. Claro que aí a gente também pode dizer uma atualização dessa teoria, porque Marx ele não vivia num sistema social como o nosso, com tantas questões postas. No entanto, a teoria marxista ela ainda se configura como a base para poder entender essa sociedade. Do pensamento, da gama de pensadores, a gente não tem um outro pensador que tenha uma crítica tão incisiva à sociedade capitalista como foi Marx. E, na verdade,
os elementos do pensamento de Marx vai ser baseado nesses três principais vertentes aqui, segundo Coutinho, segundo Young, né? Que seria a primeira que a gente estudou, uma crítica à filosofia clássica alemã, e essas duas que vocês vão estudar em outros momentos, em outras disciplinas, que seria a economia política inglesa, de Ricardo e Adam Smith principalmente, e o socialismo utópico francês. Na outra, aquela aula que a gente deu, tinha uma menina que fazia economia política. Né? Eu lembro que ela fez um comentário, mas eu não vi mais ela na aula, mas enfim. Ela falou que estava vendo isso um pouco mais pra frente. E aí os principais elementos do pensamento marxista, a gente destaca o primeiro que seria a participação política de Marx. Ele não só fazia a leitura da sua realidade, mas ele também participava desses movimentos. Então, aqui já fica o convite, a exemplo de Marx. No final do mês vai ter a Marcha das Vadias. Vamos todos lá protestar contra esse sistema que ainda explora as mulheres, que ainda se coloca de uma forma bem complexa e ainda diz assim, né? A mulher, na verdade, que foi lá estuprada, essa palavra é muito difícil. Eu não consigo falar e falo estuprada. É muito épica eu pouca palavra. Então, a mulher que ainda é estuprada, a mulher que ainda sofre assédio ou que sofre uma violência, na verdade, a responsabilidade é dela. Porque ela saiu na rua com aquela roupa, ela mostrou o decote, ela que sensualizou demais. Então, a Marcha das Vadias, na verdade, é um movimento que nasce contestando essa realidade, né? Então, se Marx, no tempo dele, com certeza ele se vestiria lá de uma roupa apropriada para o momento, uma roupa de vadia, e iria lá protestar contra essa exploração. Então, fica aí o convite para a gente também participar desses movimentos que fazem parte da nossa cultura urbana hoje. Vai ser, eu acho que dia 25 de maio. Vai ser na frente da praça ali da catedral, a praça aqui. Vai bastante gente. Não, cai num domingo. Eu não sei a data, mas eu passo para vocês. Se o primeiro é a participação política, o segundo é a pesquisa. Então Marx, na verdade, a gente já tinha comentado aqui que ele também foi um grande pesquisador, né? Ele sentava a bunda na cadeira e pesquisava. Lia bastante, desenvolvia suas teses, comparava se aquilo realmente estava presente na realidade. Então ele foi um grande pesquisador também. A partir disso, foi que nessa aula a gente deu essa frase, não sei se vocês lembram, mas que para eu conhecer uma pessoa eu tenho que saber muito mais do que apenas o nome dela. Lembra desses exemplos que a gente deu? Eu preciso partir dos fatos e tentar as interpretações a partir das relações sociais que as pessoas vivem. Enfim. Aqui também surge um movimento que a gente tem que pensar que o real ele é movimento. Na época a gente falou um pouquinho do rio e do cara que se joga no rio, lembra? Nem o cara é a mesma pessoa depois que ele sai do rio, nem o rio é mais o mesmo. Então o real é movimento. Ele não é só um movimento, mas ele tem uma dependência recíproca. Ou seja, a essência e a aparência, elas conversam entre si. Para eu chegar até a aparência, eu tenho que partir necessariamente da essência. Para eu chegar até a essência, eu tenho que partir necessariamente da aparência. E para que eu entenda a essência, eu também tenho que fazer esse movimento que está presente, vinculado à aparência. O jeito da gente se vestir, da gente se portar, diz muito também sobre quem a gente é. Mas eu não posso tomar só um ou só outro, né? Eu tenho que estar buscando as duas. Até aí tudo bem? De novo a gente fala da relação mediada pelo trabalho, a divisão do trabalho na sociedade capitalista, que vai gerar a desigualdade e a alienação. E dentro do processo de alienação, a gente vai ter o fetiche e a contradição. Aí vocês lembram desse movimento que a gente falou sobre o fetichismo? Como que a realidade muitas vezes, para a questão do fetiche, ela é uma realidade cristalizada. É uma realidade tomada como única. Na época eu dei o exemplo do que eu alugava aqueles filmes pornô lá com 16 anos, e que aquele modelo de sexo que a gente via no vídeo, na verdade, a gente transportava aquilo para a realidade. Hoje, como eu estou sendo filmado, eu vou falar do modelo da Doriana. Mas a Doriana, vocês lembram da família Doriana? Quem que lembra aqui da família Doriana?
A família Doriana era assim, você começava uma manhã de sol, vinha o cachorro labrador correndo, e aí as criancinhas abraçavam, brincavam desse cachorro e todos iam para a mesa. Ordeira, a mesa bonita, com todo o café da manhã, e aí alguém pegava a manteiga Doriana e passava no pão. A mãe normalmente fazia isso. Pegava a manteiga Doriana e passava no pão do pai, das crianças, todo mundo sorriam feliz, comiam, e aí aparecia a Doriana, família feliz. Aí eu na minha casa olhava para o lado e não, minha família não é assim. A minha família não é assim, mas é porque eu como pouco Doriana, entendeu? Eu como mais Doriana. É esse processo que na verdade está presente como um processo cristalizado de família. Eu estou pegando esse modelo. Ou aquele café da manhã da Xuxa também, aquilo me traumatizava, porque ela sempre comia muita coisa. Quem quer pão tá fresquinho, só tinha aquelas bolachas, água e sal para poder comer. Vocês lembram disso? E tinha aquele mamão e ela comia. Eu ficava pensando, ainda tinha bolacha para comer. Eu ficava pensando que não tivesse nem a bolacha, cara. A pessoa passava o mamão na tela, assim, né? Então é um processo cristalizado. É um processo cristalizado, é um entendimento sobre uma realidade que na verdade ela não existe, gente. Ela está no plano ideal. Né? Então é isso que ele fala do fetichismo. É mais do que só o fetichismo da mercadoria, mas é das relações sociais mesmo, de como eu estou pensando nas relações. E aí a contradição, ou seja, as relações elas são sempre antagônicas. Elas são sempre, as relações dentro da sociedade capitalista elas vão ser sempre antagônicas. E é uma contradição que ela não se resolve apenas pela via revolucionária. Mas a resolução de uma contradição pode modificar revolucionariamente uma sociedade. Então, vocês pensarem um pouquinho nessas questões aí. Por final, a gente tem essas categorias fundamentais para o pensamento de Marx, que seria o trabalho, pensando na prática, no sentido mais amplo, no sentido ontológico, a alienação, fetichismo, a contradição e o movimento revolucionário. Com isso a gente termina a revisão então dos dois textos. Eu vou mandar agora alguém talvez se disponha a vir aqui. E na verdade seriam os 3 textos que a gente vai trabalhar na prova. E o do Coutinho, a gente vai trabalhar depois da prova. Então a gente vai ter primeiro momento, primeiro lugar da prova e depois a gente vai ter aula também. Oi? É o da ideologia alemã. Você cai. Pode. Ideologia alemã, o Yang e esse. O Yang chamado. Gente, todo mundo respondeu a chamada?